Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse momento eu vou compartilhar com você a parte 9 das mensagens na primeira carta do apóstolo São João, específico em 1 João, capítulo 2, versículos 22 e 23. Se sente pronto para ouvir a palavra de Deus? A palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e segredos do seu coração, sua vida, sua responsabilidade. Por esta você não esperava. Ouça o que precisa ouvir, sinta o que precisa sentir e se prepare para a transformação de vida. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. 1 João 2,22. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, mas aquele que confessa o Filho tem também o Pai. 1 João 2,23. Está na hora de você saber dessa verdade. Eu fico imaginando a natureza e o efeito da heresia. Duas verdades merecem destaque aqui. Quer saber? Em primeiro lugar, a mentira das mentiras é a negação da messianidade de Cristo. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Para o apóstolo São João, não tem meio termo quando se trata de doutrina. Por esta você não esperava. Você devia saber disso. É verdade ou mentira? O apóstolo São João já havia falado sobre duas mentiras básicas dos hereges. É mentiroso aquele que diz que tem comunhão com Deus e anda nas trevas. Agora a segunda. É mentiroso aquele que diz que conhece a Deus, mas não guarda os seus mandamentos. Quer ouvir mais? O falso ensino dos que deixaram a Igreja de Cristo é revelado agora. Eles negavam que Jesus é o Cristo. Nesse sentido, o apóstolo São João aponta a terceira mentira básica dos hereges. É mentiroso,
é mentiroso, é mentiroso. Por excelência, aquele que nega que Jesus é o Cristo. Fique atento. Essa é a arquimentira, a mentira das mentiras. Ela é a mentira engendrada pelo próprio espírito do anticristo. A teologia dos hereges não é apenas defeituosa, mas diabólica. A natureza diabólica da heresia é negar a encarnação, a morte, a ressurreição e a obra expiatória de Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Cordeiro de Deus. Vale lembrar aqui agora que os hereges, influenciados pelo dualismo grego, consideravam a matéria essencialmente má. Por conseguinte, negavam a doutrina da encarnação. E ao negarem a encarnação, negavam também sua morte expiatória e sua ressurreição. Está na hora de você saber dessa verdade. Em segundo lugar, o efeito da heresia é a consequente negação do próprio Pai, Deus. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. 1 João 2,23. Tendo colocado a descoberto a natureza da heresia, o apóstolo São João desenvolve agora o seu temível efeito, que já mencionou no fim do versículo 22. Afirma a verdade em termos absolutos e inequívocos. Primeiro negativa e depois positivamente. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. A Bíblia diz, eu acredito. Está na hora de você saber dessa verdade. O seu relacionamento com o Pai necessariamente precisa passar por nosso relacionamento com o Filho, Cristo Jesus. Somente o Filho de Deus, Cristo Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, pode revelar o Pai aos homens. Cristo Jesus disse, quem me vê, vê a mim e vê o Pai. João 14,9. É impossível separar Deus de Cristo Jesus, o Messias. Está na hora de você saber dessa verdade. Negar a Cristo Jesus é perder todo o conhecimento de Deus, porque só Ele, Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, pode trazer-nos esse conhecimento. Negar a Cristo Jesus, o Filho de Deus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, é estar separado de Deus, pois nossa comunhão com Deus depende da nossa resposta a Cristo Jesus. O próprio apóstolo São João escreve, aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Está na hora de você saber dessa verdade. Ouça agora a proteção contra a heresia. Portanto, o que desde o princípio ouvimos permaneça
em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. 1 João 2,24. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. 1 João 2,25. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. 1 João 2,26. E a unção que vós recebeste dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas com a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. 1 João 2,27. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. 1 João 2,28. Se sabeis que ele é justo, sabei que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele, Cristo Jesus. 1 João 2,29. Está na hora de você, igreja, saber dessa verdade. Aqui agora, quer saber as duas coisas que devem permanecer nos crentes verdadeiros? A palavra de Deus e a unção do Espírito Santo. Duas coisas devem ainda ser marcas do crente verdadeiro: a esperança da segunda vinda de Cristo Jesus, o Messias, e a prática da justiça. Por esta você não esperava. Vou destacar mais detidamente esses 4 pontos. Se sente pronto para ouvir? Em primeiro lugar, nós devemos permanecer no antigo evangelho que ouvimos, em vez de buscar novos ensinos. O apóstolo São João escreve: permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que procuram enganar. A Bíblia diz: eu acredito. O apóstolo São João diz: o que ouvistes desde o princípio. É o Evangelho de Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o ensino apostólico, a mensagem original que fora pregada, não tinha mudado e não iria mudar. A palavra de Deus não muda, permanece para sempre. Quem muda são os homens. Os cristãos devem ser sempre conservadores em sua teologia. Ter coceira nos ouvidos e sempre correr atrás de novos mestres, dando ouvidos a qualquer um e nunca chegando ao conhecimento da verdade, é uma característica dos tempos difíceis que sobrevirão nos últimos dias. Fique atento na palavra de Cristo Jesus, no Evangelho de Cristo Jesus, na doutrina de Cristo Jesus. O apóstolo São João nos dá 3 marcas dos falsos mestres que disseminam heresias na igreja. Ouça: primeira,
eles abandonam a comunhão da igreja. Segunda, eles negam a fé. Terceira, eles tentam enganar os fiéis. Está na hora de você saber desta verdade. Satanás não é um criador, mas apenas um falsificador que imita a obra de Deus. Tem, por exemplo, falsos ministros que pregam um falso evangelho, o qual produz falsos cristãos que dependem de uma falsa justiça. Fique de olho na parábola do joio e do trigo. Cristo Jesus e Satanás são retratados como semeadores. Cristo Jesus lança sementes verdadeiras, os filhos de Deus, enquanto Satanás semeia os filhos do maligno. Está na hora, igreja, de você saber dessa verdade. Mudando os pensamentos, muda-se a vida. O principal estratagema de Satanás em nosso tempo é semear impostores em todo lugar onde Cristo Jesus planta cristãos verdadeiros. Fique de olho. Assim, é importante ter a capacidade de distinguir entre o autêntico e o falso e separar as verdadeiras doutrinas de Cristo Jesus das doutrinas falsas do anticristo. Tome cuidado. Em segundo lugar, nós devemos permanecer na unção do Espírito Santo que recebemos em vez de buscar novas experiências forâneas às Escrituras. Eu fico pensando, o apóstolo São João escreve: quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permaneça em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas com a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa. Permanecei nele, como também ele vos ensinou. Está na hora, igreja de Cristo Jesus, de você saber desta verdade. A palavra de Deus, a Bíblia, é uma proteção objetiva, enquanto a unção do Espírito Santo é uma experiência subjetiva. Mas o ensino apostólico e o mestre celestial são ambos necessários para a continuidade na verdade. Em ambos deve ser captados pessoal e interiormente. Fique atento e de olho na doutrina da palavra de Deus. O Espírito Santo é o protetor da ortodoxia. Ele, o Espírito Santo, é o mestre da verdade não adulterada. Ele, o Espírito Santo, é o avalista de que nosso relacionamento duradouro com Deus é uma compreensão inteligente, bem como uma intimidade em todos os níveis. Ouça agora, em terceiro lugar, nós devemos permanecer em Cristo Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, para termos confiança em sua segunda vinda. A Bíblia diz, 1 João 2,28, filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que,
quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Igreja de Cristo, está na hora de você saber dessa verdade. O apóstolo São João nos diz que o verdadeiro cristão é aquele que, em vez de ser enganado pelos anticristos, prepara-se para a segunda vinda de Cristo Jesus. Os homens reagirão à segunda vinda do Filho de Deus, Cristo Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores e Messias, de duas formas. Quer saber? Se prepare. Uns terão confiança, outros ficarão envergonhados. Os falsos cristãos ou anticristos ficarão envergonhados na manifestação gloriosa do Filho de Deus, Cristo Jesus, em sua segunda vinda. Em breve Cristo virá. A primeira manifestação de Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, teve como alvo tirar os pecados do povo de Deus e destruir as obras do diabo. O apóstolo São João a considera como a manifestação do amor de Deus pelo seu povo. Essa primeira manifestação de Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, constituiu na encarnação vida, morte e ressurreição. Fique atento. A sua segunda manifestação, a manifestação gloriosa do Filho de Deus, Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o noivo da igreja, é um retorno público e visível de Cristo a este mundo para completar a obra iniciada na primeira vinda. É a manifestação e esta vinda que o apóstolo São João se refere aqui. Nesta futura manifestação, seremos semelhantes a ele, porque havemos de vê-lo como ele é. Por esta você não esperava. Em quarto lugar, nós devemos praticar a justiça como prova de que nascemos de novo em Deus, em Cristo Jesus. 1 João 2,29. Se sabeis que ele é justo, reconhecer também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Fique de olho. A única maneira de aguardar a segunda vinda gloriosa do Filho de Deus, Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, é vivendo como ele viveu, em justiça. Aquele que professa ser cristão, mas não vive em obediência, amor e verdade, estão enganados ou é um enganador. Fique atento nessas minhas próximas palavras. Pertence não às fileiras de Cristo Jesus, mas às fileiras do anticristo, e na segunda vinda do Senhor e Salvador Jesus Cristo ficará envergonhado. Como se sente agora? Você se sente salvo por Jesus Cristo? Você se sente perdoado por Jesus Cristo? Você se sente justificado pela fé em Jesus Cristo? Você sente que você tem o selo do Deus vivo? Você sente que a sua vida está agradando a Cristo? Você sente que o seu nome está escrito no livro da vida?
Já pensou nisso? Cristo Jesus pode dar a você duas coisas eternas. Quer saber? Se prepare. A vida eterna ou a morte eterna. Qual você vai escolher? No momento de decisão, em Cristo Jesus, seu destino é selado. Mudando os pensamentos, muda-se a vida. Só Jesus Cristo, o Filho de Deus, é a única esperança de salvação de sua alma.